Esperando a galera conectar pra gente começar a live. Isso, ouvindo um jazz. A galera já tá conectando. E aí, Alberes, tranquilo? Fala, Isa, beleza? A galera tá chegando por aí, então antecipei um pouco. Fala, Joãozinho. Esperar alguns segundinhos pra gente começar. Ouvindo um jazzinho. Galera, o som tá bom? Tá rolando uma música de fundo, não sei se tá atrapalhando aí. Como eu antecipei um pouco, eu já fui botando uma música aqui pra eu dar uma treinada aqui. Mas vamos lá. Vambora. Pra quem já tá aqui, já é hora de começar. Vamos nessa. Galera, e aí? Tá frio aí onde vocês estão? Porra, aqui em São Paulo tá um frio do cacete. Fez um sol da porra. E depois começou a ficar frio de novo. A galera tá bombando. Dart ou JS? Puta que pariu. Aí fudeu, hein, mano. Eu vou sempre de JavaScript. Bom, vambora. Vamos nessa. Galera, o negócio é o seguinte. Estamos agora com a nossa rotina de lives diárias. Tô muito feliz. Tô de férias, então tô aproveitando esse tempo pra gente ficar junto, fazendo um monte de coisa. Tá rolando o nosso desafio. Se você tá ligado aí nos stories, você viu que a gente já começou a escrever aí um monte de coisa que tá lá no nosso Trello. Se você não viu, é porque você não tá no Telegram. Se você não tá no Telegram, entra lá no www.thiagonogueira.dev e lá tem os links. É isso aí. Caralho, 7 graus, meu, puta que pariu. Ó, esse negócio é todo atrasado, então tá chegando só agora os comentários de vocês do que eu falei há uns 10 minutos atrás. Mas caramba, quem tá aí nos 9 graus tá fudido. Pelo menos tem uma galera aí de Manaus que tá quente. Bora, bem, então vamos lá que já tô de saco cheio desses comentários aí que sempre ficam atrasados, é muito bizarro. Eu não sei qual é o problema, se é meu celular, se é a minha internet, mas vamos nessa. Bem, meu povo, vou falar rápido do desafio, né? Um status pra vocês. E depois a gente já entra no nosso tema, que o nosso tema hoje é começo de carreira, faculdade, começar a programar, testes, análise, o que fazer, enfim. Vamos lá. Ó, tô de super-homem, que é pra gente conseguir falar desse tema, porque esse tema é foda, é gigante. Mas vamos lá. O desafio. Como que estamos de desafio? A gente separou bem as coisas, já começou os desenhos de arquitetura, já sabe quais são os grandes módulos, os grandes componentes que nós temos, né? E a ideia é que trabalhemos sempre com microserviços. A gente falou ontem um pouco de DevOps, de Full Stack, de algumas coisas importantes que fazem complemento para o que a gente está fazendo agora. Então, se você não viu, depois dá uma olhada lá no YouTube, que já deve estar saindo a live. Entra lá no YouTube que você consegue ver a live inteira, é importante, tá? Então, vamos lá. A gente já escreveu as histórias épicas do desafio. Desdobramos algumas histórias já para histórias mesmo de usuário. E já colocamos o que vai ser feito em Java, o que vai ser feito em JavaScript, o que vai ser feito em Python. E agora é botar o negócio para rodar. Beleza? Falado do desafio, se você quer ficar mais por dentro, fica de olho nos stories. Entra no Telegram, a gente tem um canal no Telegram onde eu sempre coloco as primeiras coisas lá. E depois você pode entrar também no nosso grupo, onde a galera troca ideia. Aí tem mais um monte de outras ferramentas lá. Mas seja bem-vindo, é muito ótimo você estar com a gente. E mesmo se você não for programar, pelo menos você vai acompanhando e já vai pegando as manhas das coisas. É importante vocês entenderem o porquê do desafio. O desafio é para ajudar quem não tem muita experiência ou para quem quer
melhorar, né, na tecnologia, no que tem feito, trazer uma experiência de time, com gente que entende das coisas, no caso sou eu, né, já tenho aí alguns anos de experiência e posso passar isso para vocês. Agora bora falar no nosso assunto, e já vou falando, coloca aí as suas perguntinhas para eu poder responder, tá? Aproveitando aí a caixinha de perguntas. Enquanto eu vou falando o conteúdo, você vai colocando suas perguntas que depois eu respondo no fim da live. Bem, começo de carreira, né? Eu prometi que ia ficar pelo menos uns 10 minutos falando sobre isso. Eu vou dar para vocês um pouco da minha experiência e um pouco do que eu tenho visto dos profissionais em começo de carreira, né? Hoje eu sou gestor de tecnologia, então eu contrato todo tipo de desenvolvedores. Contratei muitos desenvolvedores já em várias empresas e projetos que eu passei. Então acho que eu posso dar para vocês uma visão dos dois lados, do cara que começou e do cara que avalia quem está começando, né? Então espero que seja útil para vocês. Vamos lá, para quem está começando, visão de quem começou. Tecnologia, né? Programação é um negócio complicado, né? E aí quando você olha análise de sistemas, análise de testes, programação de testes, tudo que faz parte da engenharia de software como um todo, desse ecossistema, não é simples. Então exige muito esforço, né? Eu vou tentar não me alongar aqui num contexto, mas só para você entender. Por que isso tudo é muito difícil? Porque a maioria das pessoas não entende lógica, tá? Você precisa de lógica para você poder programar e para você poder fazer uma boa análise. Né? Para você fazer qualquer coisa, você precisa ter lógica. Isso precisa estar na sua cabeça. Então, sempre que as pessoas ficam falando, cara, o que eu foco, o que eu foco, o que eu foco... Opa, desculpa, eu balancei um negócio aqui. Você tem que focar em lógica pura. Vai ler um pouco, vai estudar lógica, matemática, vai entender um pouco desses paradigmas e desses critérios. Por isso que eu sempre, toda hora aqui nos stories, eu posto alguma coisa de portas lógicas, eu posto algum desafio matemático pra galera pensar, porque sem lógica você vai travar, né? Eu vi muita gente inteligentíssima, assim, gente boa, cara, que travava nas coisas porque não tinha lógica. É isso, né? Tem um grande amigo meu, né, na época de faculdade, o cara era muito bom, inteligente, só que ele cismava, eu não sei porquê, de fazer as lógicas todas ao contrário. Então o cara tinha um puta potencial, só que ele ficava travado porque ele queria fazer tudo de um jeito maluco, sei lá, queria brigar com o sistema. Então não adianta, não brigue com o sistema, use o sistema a seu favor. Então pegue lógica, tá? Se você depois tiver dúvida, fala, cara, não tenho a menor ideia de por onde começar. Cara, vai ler alguma coisa, sei lá, pega algum livro clássico, vai estudar um pouco de lógica matemática de novo. E se tá tudo muito difícil, você me manda mensagem, a gente vai trocando ideia, tá? Mas lógica é fundamental para você fazer qualquer coisa, qualquer um desses pilares. Fala assim, Thiago, eu não quero fazer porra nenhuma disso. Eu quero ser gerente de projeto. Tá, você vai ainda precisar ter lógica. Eu quero ser gerente de área. Você ainda vai precisar ter lógica. Você não vai conseguir fazer um orçamento, você não vai conseguir fazer um cronograma, você não vai conseguir fazer nada se você não tiver lógica. Então, aprenda a lógica. Isso é fundamental, né? Boa. Passado a questão da lógica, você consegue começar a olhar as coisas um pouco mais abertas, né? Então, sempre chega aquela pergunta, pô, eu vou fazer faculdade? E vocês já me viram falar um monte de vezes faculdade, pô, eu acho que não sei se faz sentido, já escrevi sobre isso. O ponto é o seguinte, faculdade, pós-graduação, MBA, seja lá o que for, certificação, diabo a 4, isso só serve para duas coisas, para começo de carreira, quando você precisa abrir portas em lugares que te obrigam a ter esse tipo de currículo, vamos dizer assim, né? De documento que certifica alguma coisa. Ou para você tentar alçar algum salário maior, talvez em alguma multinacional. Se teu sonho é trabalhar em multinacionais, ir para fora, né? Cara, você vai ter que fazer faculdade, tá? Eu não fiz faculdade. Eu fui até o último ano e parei de sem vergonha, tá? E obviamente tem algumas oportunidades que eu não me encaixo, porque os caras exigem curso superior e eu tô cagando por enquanto pra isso,
né? Se o cara quer exigir um curso superior, eu prefiro tocar minha vida com quem está mais preocupado com o que eu sei, né? Com o conhecimento que eu posso entregar, o valor agregado. E isso é muito importante para você. Não venha com o pensamento de, pô, eu quero entrar, eu quero fazer um estágio, eu quero começar e, pô, que as pessoas vão me ensinar, que vão não sei o que. Cara, você tem que trazer algum valor. Pensa só, você está começando a sua carreira, então você ainda não sabe direito das coisas. Talvez você seja bem novo de idade, então você não tem nem maturidade. Em alguns casos vai ter pessoas um pouco mais velhas que estão mudando de carreira e a pessoa tem a maturidade, mas na maioria dos casos você é imaturo. Você não sabe nada e você é um puta de um preguiçoso, né? Normalmente. Puta de um preguiçoso. Então, o que você precisa fazer? Entender que, cara, você é uma mão de obra barata para fazer um monte de coisa que as pessoas não querem fazer. Agora, você tem que pegar essa sua realidade e transformar ela em algo útil para você. Você vai ter tempo livre, então você vai estudar. Você vai focar em alguma linguagem para você aprender, né? As pessoas sempre perguntam, Thiago, o que eu estudo? É PHP, é JavaScript, é Python, é Java. O lance é você ver aquilo que está com mais proximidade para sua realidade. Você já está trabalhando? Tem mais chance para quem programa em Java? Então você vai aprender Java. Tem mais chance para quem programa em JavaScript? Você vai aprender JavaScript. Tem mais chance para quem programa em COBOL? Você vai aprender COBOL. Teve galera na faculdade, na minha época de faculdade, eu estudei na turma de 2006, de 2006 a 2010. Teve pessoas da minha turma que foram trabalhar com COBOL, né? Então assim, era gente jovem trabalhando com COBOL. Então, você precisa entender aquilo que está ao seu alcance, né? Não crie um sonho maluco, gigantesco, né? Na minha época de faculdade, falava, porque eu quero ir pro Google, porque eu quero trabalhar na Oracle, eu quero ser não sei o que, quero ir para fora. Criava um sonho complexo, depois não corria atrás para valer, porque a minha realidade estava correndo atrás, era conta para pagar, era coisa para fazer, e eu nunca fui fazer isso, né? Então eu tive algumas oportunidades, depois eu conto para vocês, mas isso fica por um outro momento. Mas o que é importante você entender, né? Agora que acalma e presta bem atenção. Você só vai começar a arrumar o seu emprego, fazer as coisas quando você entregar valor, né? E aí, o que você precisa fazer numa entrevista, por exemplo? Agora já fazendo um mesclado aí. Quando eu tô entrevistando alguém, como que eu vejo isso? Cara, a pessoa chega nervosa, normal. Principalmente se é primeiro emprego, já sei que a pessoa vai chegar nervosa. É estranho se a pessoa tá controlada, né? Então você normalmente desconta isso. Então você não fica muito desesperado com isso, né? Cara, chega na boa, né? Põe uma roupa normal, não precisa pôr terno e gravata, não precisa ir todo emperequetado, né? É normal. Se você for mulher, passa uma maquiagemzinha básica, né? Pra não chegar lá com a cara toda lavada, né? Bem bonitinho, mas arrumado, né? Você vai sentar de frente para a pessoa que tá te entrevistando e você vai falar verdade. Agora, falar verdade não é jogar para baixo as coisas, né? Óbvio, você é estagiário, ou você tá um júnior, você tá começando, você não sabe as coisas realmente. Você não sabe. Mas não é pra você falar assim, cara, eu sou um zero à esquerda, eu só sei fazer um if. Isso não é verdade. Isso aí você tá falando merda. Você vai se limitar a responder objetivamente as perguntas que te foram feitas. Então vamos fazer um exercício. Cara, eu tô aqui te entrevistando. Eu tô chutando a mesinha aqui. Eu tô aqui te entrevistando. Falou, fulano, tudo bem? Cara, me conta um pouco aí da sua experiência. Como que é o seu dia a dia, o que você já fez. Me conta um pouco aí da sua história. Tô vendo aqui o seu currículo. Eu vi que você tá estudando, tá no primeiro ano da faculdade X, ou fez o curso Y. Tô vendo que você sabe aí fazer alguma coisa de front-end, de back-end. Me conta um pouco aí. E nessa hora, você pega as palavras-chave que aquela pessoa tá te falando. Então o que eu falei de palavra-chave? Contar um pouco da experiência, contar um pouco do que tem feito, o que você está estudando, como que você está trabalhando. E aí você trabalha em cima disso, né? Então você vai chegar e falar assim, olha, eu, fulano,
tô aqui ainda no primeiro semestre, mas embora ainda tenha uma série de coisas que estão lá na frente, que banco de dados só vai ver no terceiro ano, que estrutura de dados só vai ver lá no segundo ano, eu já comecei a estudar aqui, junto com aquelas matérias de algoritmos que eu estava vendo, eu já comecei a estudar e fiz alguns códigos aqui em Pascal, em C. Olha, eu fiz já alguma lógica, fiz uma bibliotecazinha, um gerenciador de bibliotecas, e você vai contar aquilo que você tem feito. Por mais que aquilo ainda não é perfeito. Por que isso? O cara que está te entrevistando, a pessoa que está do outro lado, vai entender que com isso você está se demonstrando uma pessoa proativa. Você não é aquela pessoa reativa que só vai esperar, sabe, o curso, a faculdade, ou seja lá o que for te levar. Não, você vai atrás. Porque o que acontece hoje em grande parte das indústrias, né? Se for varejo, então, cara, muito mais. Mas as indústrias, até consultoria... ninguém quer gente encostada. Ninguém quer aquela pessoa que fica lá sentada na mesa que só vai fazer alguma coisa se alguém mandar. Que as pessoas que contribuam, que as pessoas que ajudem o negócio a crescer. Principalmente se você estiver trabalhando numa empresa pequena. Não estou dizendo que é anarquia, tá? Não é que é pra você querer inventar um monte de coisa, não sei o que. Não, mas é que contribuam. E existe uma expectativa de que você, hoje em dia, quando a gente fala de jovens, que, cara, as pessoas sejam pentelhas, que as pessoas se coloquem, sejam comunicativas, falem as coisas. Então, atenda essa expectativa, né? E demonstre que você tem um rumo, que você não é uma bagunça infinita. Você vai ter, de repente, alguns defeitos básicos que todo mundo tem. Todo mundo é um pouco ansioso, todo mundo é um pouco bagunceiro, relaxado. Então você pega algumas coisas que são meio genéricas e coloca ela de acordo com o contexto da entrevista. Perceba a pessoa que você está conversando, você precisa perceber, né? E como que você percebe? Você tenta se acalmar, coloca um baseline nessa coisa, se acalma, né? Vai pausando mais o que você está falando, vai prestando atenção no que a pessoa está falando, e aí você consegue sentir ela e ver o que ela está te dando de feedback e você trabalha em cima disso. Porque senão, você tem oportunidade, você tem conhecimento, mas você cai fora. Eu já entrevistei muita gente, assim, eu vou contar alguns casos extremos. Eu já tive gente que eu fui entrevistar que, eu sentia que precisava muito daquele emprego, né? Cara, não tinha dúvida que a pessoa precisava, mas a pessoa não conseguia, estava tão nervosa que ela não conseguia conversar. Agora imagina, faz um paralelo. O Thiago é um cara mau, né? Viu que a pessoa precisava, mas ela estava nervosa, ele mandou ela se fuder. Não, agora pega essa pessoa e coloca ela numa rotina tensa, onde começa a dar um monte de problema um atrás do outro. O cara não aguenta. Eu ferro com essa pessoa. E aquela oportunidade que ela ia ter, eu às vezes tiro ela de outro processo, talvez que ela tivesse mais chance de se adaptar, né? Então isso é o que é importante, você se colocar naquilo que você consegue tocar, né? Sabe aquela história do Rei Leão? Tudo onde o sol toca faz parte do meu reino. É isso, cara. Você, aquilo que você consegue tocar, você vai. Então, se você tem a chance de trabalhar num lugar bacana, com calma, com tranquilidade, e você é uma pessoa muito nervosa, muito ansiosa, que precisa de desafio o tempo inteiro, cara, ali não é o seu lugar. Você vai entrar ali, mas já entre sabendo que você vai ficar 2, 3 meses e vai pirar, ou vão te mandar embora. Se você é uma pessoa muito centrada, passo a passo, né, metódica, cara, não dá para você trabalhar num lugar que é explosão de problemas, que é a operação quente, né? Sei lá, um varejo, por exemplo, é assim, né? Ou uma consultoria, uma agência de publicidade. Puta, os caras têm de 50 mil clientes ao mesmo tempo. Não dá para você fazer isso. Porque você vai entrar lá, ou você morre doido, ou você toma um monte de remédio para sobreviver, ou você aprende a conviver. Aí já é outra coisa, né? Que é um tema que eu queria entrar também. Os comentários estão chegando, acho que tudo atrasado. Bem, mas o que é importante você entender? Quando você está numa realidade, consegui meu emprego, parecia que era daquilo que eu podia fazer, mas, eu vi uma bosta, ninguém me dá porra nenhuma pra fazer, é um saco, o que eu faço? Eu vou te contar o que eu fiz. Eu trabalhava na cidade interior, né? Trabalhava em Santos, né? na Baixada Santista, sou de lá.
E, pô, tava bem na faculdade, trabalhava lá, pô, entrava às 5 horas da manhã, saía da faculdade 11 horas da noite, tava contando isso hoje pra minha esposa. Era bem legal. E aí, pô, eu queria mais dinheiro, fui pra São Paulo. Arrumei um estágio em São Paulo. Pô, fiquei lá uns 15 dias até que os caras me viram uma oportunidade, me alocaram num outro cliente, me botaram lá e eu não tinha porra nenhuma pra fazer. Obviamente que na primeira semana eu estudei que nem um doido, instalei tudo que eu podia instalar lá na máquina, que não era muita coisa. Fui tentando trabalhar, testar as coisas, fazer alguma coisa, mas eu tinha recursos limitados, eu não conseguia instalar quase nada. Aí eu, na minha brilhante sabedoria, o que eu fiz? Comecei a abrir um joguinho de browser, era o Travian naquela época, não sei se ainda existe essa merda. Era viciado nisso aí. Começava a jogar aquele troço. As pessoas viam que eu jogava. Eu era um estagiário de merda, um idiota. Né? Até que chegou um dia, um cara que era um dos meus chefes lá, que eu tinha um monte de chefe, ele olhou bem pros meus olhos. Ele falou assim, cara, até quando você vai ficar nessa vidinha de estagiário? Acomodadinho, querendo jogar joguinho. Porra, cara, tu é homem ou tu é um moleque? Cara, tinha 19 anos isso. Eu era um moleque. Mas enfim, ele me chamou, né, nessa conversa e eu falei, porra, você tem razão. Falei assim, cara, me ajuda a ter acesso a alguma coisa para eu conseguir fazer. Comecei a cavar isso. Em um mês e meio a gente conseguiu. Eu tive a oportunidade. E aí eu tinha a máquina do jeito que eu queria. Tudo que eu precisava eu conseguia programar as coisas. Era desde então. Aí eu aprendi que, pô, eu tinha que fazer muito. Eu tive chance, né? Os caras podiam ter me mandado embora, né? Mas não, o cara me deu esse toque. Que eu tô dando para vocês também. Meu, não fica na tua vidinha, cara. Alcance voos maiores. E como que você faz isso? Você pega tudo que você tem para fazer, organiza uma lista de prioridades, põe o que é mais importante em cima e o menos importante embaixo e toca aquilo. Eu era jovem, tinha saúde pra cacete, não tinha nada pra fazer, nem lembro se eu tinha namorado ou não. O que eu fazia? Eu trabalhava até de madrugada todo santo dia. Trabalhava pra cacete. Não tô dizendo que você tem que se matar de trabalhar, porque era perigoso o que eu fazia. Mas eu queria, eu tinha um objetivo. Que isso fecha, né, esse ponto de, pô, como que eu começo? Você precisa ter objetivo e precisa ter constância. Eu era constante. Eu fiquei um ano nessa pegada louca. Que eu chegava cedo lá, porque eu pegava fretado, e saía de madrugada. Fiquei até que eu comecei a trabalhar bem com Java. Porra, eu era um javeiro. E aí eu olhava para os caras do lado, mas porra, meu, eu era estagiário, sei lá quanto que eu ganhava. Quer dizer, até lembro, mas enfim, não vamos falar de salário por enquanto. Pô, tinha um cara que conhecia pouca coisa mais do que eu, que ganhava mais que o dobro de mim. E aquilo começou a me incomodar. O que eu fiz? Eu busquei outro desafio. Falei assim, caramba, preciso mudar, já deu aqui, já tô estagnado, fui para outro lugar. Comecei a mesma pegada. Projeto estourando, novo, cara, podia fazer tudo quanto era tecnologia nova, era lindo. Mesma loucura, pá, trabalhava bastante. E aí foi nessa que eu acabei abandonando a faculdade, né? Eu até troquei de emprego, falei assim, puta, eu preciso de um lugar onde eu consiga terminar minha faculdade, mas eu acabei abandonando. Se eu quisesse mesmo terminar a faculdade, eu tinha ficado em Santos, mas enfim, não foi isso que eu fiz. Então eu botava pra quebrar. Como que você faz então? Pô, você chegou a sua oportunidade, cara, você pega ela, esquece o resto, foca. Desculpa. Você foca nela. Eita. Desculpa, gente. Esse frio aqui tá acabando comigo. Então você foca nela e vai, cara, até você dominar aquilo. Depois que você dominou, você segue. Vamos ver se para esses espios aqui, senão a gente encerra e depois eu falo com vocês. Mas então eu tava focado, dominei o assunto e comecei a alcançar outros voos. Então, como que você faz a sua escada? Pensa numa escada mesmo que você está subindo. Cada degrau é algum assunto que você precisa dominar. Então, eu precisava dominar o Java. Eu comecei a dominar o Java ali naquele escopo de júnior, até eu virar um pleno. Depois eu fui virar um sênior. E assim eu fui cada passo até chegar lá. Né? Então é isso. Agora, como que você define para onde você quer ir?
pô, eu vou ser um programador, eu vou ser um analista, eu vou ser um cara de teste, o que eu vou fazer? Cara, eu vi de tudo. Eu vi de tudo nesse mercado, foi muito legal. Eu tive a oportunidade de trabalhar em uma startup por alguns anos, então eu fiz todas as funções. Eu fazia o café, limpava o chão, eu ia em reunião e fechava negócios de milhões, então foi bem legal. Como que você faz isso? Primeiro você vê aonde você tem mais facilidade de fazer as coisas. Então eu arregaçava na hora de programar. Cara, eu era rápido, eu pegava, tinha novas ideias, convencia as pessoas com o conhecimento técnico que eu tinha, então eu focava em programação. Só que chegou um ponto que a gente estava sem analista, precisava ir no cliente e entender as coisas. E eu comecei a fazer esse entendimento. E eu era péssimo para escrever. Então se você não sabe escrever, se você não gosta de escrever, cara, analista não é um bom negócio para você, tá? Você pode até ter uma capacidade de análise, de abstração, mas não adianta, você precisa saber escrever. Isso é o único pré-requisito. Que nem para programação, seu pré-requisito é lógica, né? E saber programar, senão não dá para você fazer nenhuma coisa nem outra. Mas você tenta experimentar, faz pequenas atividades para você saber se aquilo faz sentido para você ou não, né? Hoje em dia, com o Scrum, você sempre tem a chance de fazer um time multidisciplinar e é onde você consegue experimentar as coisas, né? Então, isso é bem legal, né? Eu acho que vale a pena você tentar experimentar um pouco disso e ver para onde ir. Ele lembra que você pode trabalhar DevOps, ou você pode trabalhar só com a programação, você pode trabalhar com testes, que é muito legal. Eu fazia muito programação orientada a teste, isso me ajudava muito, mas tem gente que só faz isso e eu acho um puta tesão, né? Tem alguns paradigmas legais para você implementar disso, mas são essas coisas. Acho que o conteúdo, tô aqui pensando, o conteúdo principal do que eu queria passar para vocês, acho que tá aí, né? Vou fazer uma recapitulação rápida. Não sei se vocês vão fazer alguma pergunta aí. Escreve aí ou põe na caixinha de perguntas. Mas o importante você entender é: ninguém nasce sabendo e todo mundo tem um começo. Você tem que falar sempre a verdade para aquela pessoa e demonstrar as suas melhores qualidades. Se você é uma pessoa que quer evoluir, você vai mostrar que você já está pensando lá na frente. Olha, isso só vai chegar lá na frente, mas eu já comecei a estudar, já estou fazendo isso, já estou fazendo aquilo, eu tenho meu portfólio, eu tenho alguns projetos que eu fiz, né? Hoje tem GitHub para você mostrar, tem uma coisa que é uma maravilha. Isso é bem importante. E a decisão de fazer uma faculdade, fazer um curso, uma certificação, ou o raio que o parta, ela tem que ser pautada de acordo com os seus objetivos. Eu tenho um sonho de ter faculdade, então faz, meu filho, faz. Mas ela tem que ser pautada com aquilo que você tem de objetivo de carreira. Se você quer fazer carreira numa multinacional, por enquanto você vai ter que fazer faculdade, né? Conheço algumas multinacionais que não precisam de currículo, né? Mas a grande maioria ainda pede. Lá fora, isso já quase não pede mais, né? Então, vai tranquilo. Lembre-se, onde o sol toca. Eu vi alguém escrevendo aqui, foi a minha mulher. Onde o sol toca, cara, é teu reino, bicho. Então você olha aquilo e começa a ir conquistar ele passo a passo. Não tem dúvida, é isso. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Esse assunto é recorrente. Eu tava fazendo as contas esses dias, tô há uns quase 2 meses, há uns 50 e poucos dias, 50 dias com esse canal aqui no Instagram. E eu vi que eu tenho umas 150 pessoas que conversaram comigo com mensagem. A maioria das mensagens do inbox foram sobre começo de carreira. Eu espero ter ajudado a vocês a entender um pouco mais e dado algumas dicas bem objetivas de como agir, né? Eu sei que às vezes conseguir o primeiro emprego não é fácil, ou tomar uma decisão de para onde ir na carreira, né, é difícil, né? Então, contem comigo, né? Lembre que a gente tem o desafio, ali dá para você experimentar um monte de coisa, mesmo que você não consiga programar, cara, entra lá no grupo, participa com a dinâmica do time, isso é uma coisa importante. Se sinta, faça esse exercício de presença de se colocar como alguém que está dentro de um projeto.
de software. Cara, isso é ótimo. Tá bom? Meus queridos, muito obrigado pela presença de vocês. Cara, olha, é show de bola. Tô muito feliz por você estar aqui. Cara, esse horário fudido, né? Mas é isso. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã. E vai mandando aí o que vocês querem saber, que eu vou ajustando a programação aqui para falar aquilo que é interessante para você. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Valeu!